Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a descoberta da célula. Essa é a aula 5 da apostila de vocês e está na página 21. Então vamos lá, vamos entender como que funcionou tudo isso. Então a descoberta da célula, né, quem descobriu essa célula? O primeiro pesquisador, né, o primeiro biólogo que identificou essas células, ele se chamava Robert Hooke. Né? Então em 1665 ele observou no microscópio uma lâmina com cortes de uma cortiça. Cortiça era um material vegetal que eles utilizavam antigamente para fazer as rolhas, né, das garrafas. Então Robert, que é esse pesquisador aqui, ó, este biólogo, ele conseguiu identificar, ó, através do microscópio dele, que era um microscópio bem mais antigo, né, bem mais limitado, ele conseguiu identificar essas estruturas aqui, ó, que era a estrutura dessa plantinha aqui. E aí, o que ele entendeu? Né? Ele conseguiu entender que essa célula aqui dessa plantinha, ela possui algumas câmaras, né? Vocês percebem que tem aqui vários buraquinhos, né? Que a gente chama de câmaras. Essas câmaras ele deu o nome de célula. Por quê? Porque no latim a palavra célula significa câmara. Né? Então ele conseguiu analisar no microscópio dele, ele conseguiu usar um aumento de até 270 vezes, né? Ele aumentou essa imagem 270 vezes, né? Através do microscópio. E ele conseguiu analisar essa imagem aqui. Então ele conseguiu ver vários buraquinhos que ele chamou de célula, e célula em latim significa câmara. Né? Então foi daí que ele surgiu a palavra células. Né? Então ele conseguiu analisar lá em 1665, há muitos anos atrás, essa primeira lâmina aqui de um vegetal, né, de uma planta que eles utilizavam para fazer as rolhas. Mas como que foi possível ele analisar, né, essa célula através do microscópio? Né, primeiro de tudo, as células, né, são estruturas muito pequenas, né? Então elas não são visíveis a olho nu. Então para ele analisar, ele precisava de um microscópio. Né? Então esse daqui, ó, foi o primeiro microscópio inventado lá em 1590. Né? Esse microscópio aqui ele era bem limitado, ele não conseguia aumentar tantas vezes assim a imagem, né? A imagem não ficava tão boa. E ele era visto apenas de um olho, ó. Você conseguia ver ele apenas com um olho só. E ele aqui utilizava, né, a luz, no caso, né, do ambiente, né, uma luz de fora. Né, ele não é igual aos microscópios atuais, que tem a própria lâmpada, que a gente consegue ver dos dois olhos. Né, então esse primeiro microscópio aqui ele foi inventado em 1590 por Zacharias Janssen e pelo seu pai Hans Janssen. Né, então eles foram os dois inventores, né, do microscópio. Eles inventaram o microscópio lá na Holanda por volta de 1590. Então só a partir da invenção desse microscópio aqui, que o nosso pesquisador Robert Hooke conseguiu observar essas células, né, que ele conseguiu analisar essa imagem aqui, e ele viu que no caso essa plantinha aqui era formada por várias câmaras, ó, várias bolinhas juntas, né, justapostas. E uma coisa importante, a gente viu na última aula que a gente tem vários tipos de microscópio. Né? Esse microscópio aqui é o microscópio óptico, né, mais antigo que a gente tem, foi o primeiro inventado. Mas hoje a gente já tem o microscópio óptico comum, que seria esse daqui, que é o que a gente usa, né, para fazer as nossas análises no laboratório. A gente tem também outros dois tipos de microscópio, que é o microscópio eletrônico de transmissão e o eletrônico de varredura. Esses dois microscópios aqui, eles são microscópios bem maiores, bem mais caros, né, e eles conseguem analisar com muito mais perfeição a imagem, porque ele consegue aumentar muito mais uma célula para a gente conseguir ver as estruturas dela. Bom, então com o avanço da ciência, né, vários outros pesquisadores, né, perceberam que os diversos organismos que eles analisavam, né, no microscópio eram formados por essas células, né, por essas câmaras, essas bolinhas. Né? Então em 1839, o Schleiden, né, que ele era um botânico, ele conseguiu ver a célula de uma unidade básica de um vegetal. Né? Assim como o Robert analisou uma estrutura de uma planta, esse botânico aqui em 1839 ele também descreveu a célula como a unidade básica dos vegetais. Né? Um ano mais tarde ele observou também que essa premissa, ou seja, né, que essa teoria também era válida para os animais. Ou seja, né, tanto os vegetais, as plantas, quanto os animais eram formados por essas células, né, por essas bolinhas, por essas câmaras. E aí, daí então surgiu a teoria celular. Né? A teoria celular afirmava que todos os seres vivos eram formados por essas células, tanto os animais quanto os vegetais. Então, lá em 1855, alguns anos depois, Rudolf Virchow, o nome dele é bem diferente, né? Ele também era alemão, né? Ele publicou um trabalho que ele afirmava que as células provêm de outras células preexistentes, né? Ou seja, as células reproduziam.
né? Então ele dizia que uma célula só podia vir de outra, ela não existia a partir do nada, né? Então ele entendeu que as células elas se reproduziam e elas provinham uma através de outra célula que já existia. Né? Então vamos entender quais são as premissas da teoria celular. O que ficou definido então da teoria celular? Eles entenderam então que todos os seres vivos são formados por células, né? Através das análises de microscópio, das lâminas que eles faziam, eles conseguiram analisar então que todos os seres vivos eram analisados por células, né? Células iguais a essa daqui, por exemplo. A célula, ela, no caso, eles definiram que ela é a unidade morfológica e fisiológica fundamental da estrutura dos organismos vivos, ou seja, todos os organismos eram formados por células e essas células tinham funções dentro do organismo, né? Então cada célula vai ter uma função. Tem as células do coração, as células do sangue, as células do pulmão, né? Cada célula vai ter uma função diferente. Assim como a gente viu na nossa última aula passada, igual as células do intestino, que vai ter a função de capturar, né, os nutrientes do alimento, tem as células do neurônio, que são as células do cérebro, né, que vão transferir informações, né? Então eles entenderam que as células seriam essa unidade funcional. Ele entendeu também que toda célula se origina a partir de outra célula pré-existente, né? Aqui tem uma representação de uma célula sendo duplicada, né? Aqui através de um processo que a gente chama de mitose, e aqui então essa célula ela se origina a partir de outra célula que já existe, né? E essa célula aqui geralmente ela vai ser idêntica à célula mãe, né? A célula filha é igual à célula mãe. E eles entenderam também que todas as células elas possuem uma bagagem genética, que é responsável pelas nossas características, né? Essas características a gente transmite, né, para os nossos descendentes a partir da reprodução e da divisão celular. Então eles entenderam, né, que na nossa célula a gente possui o DNA, né? Esse DNA que vai ser responsável pelo material, pela nossa bagagem genética, né? Então o DNA que a gente tem nas nossas células que vai transmitir as nossas características. Por exemplo, o meu filho pode ter um olho azul, um olho verde, o cabelo loiro, o cabelo preto, ser alto, ser baixo, ser magro, ser gordo, né? Todas essas informações genéticas a gente passa através do nosso DNA, tá? Então vamos recapitular. Primeiro a gente viu aqui que o primeiro responsável por estudar as células, né, que fomentou essa palavra, foi o Robert Hooke em 1665. Então ele falou pra gente, através da análise que ele fez, né, que os vegetais e as plantas possuem células que seriam essas câmaras. Um pouquinho depois a gente viu que o Zacarias Janssen, o pai dele, né, em 1590, que produziu o microscópio para eles analisarem essas células. Depois a gente entendeu aqui que o pesquisador Schleiden, em 1839, ele descreveu a célula como uma unidade básica tanto dos vegetais quanto dos animais. E a partir daí que surgiu a teoria celular então, né, que eles entenderam que as células, elas provêm uma das outras e todos os animais e plantas têm essas células. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre isso, a gente entendeu um pouquinho sobre a teoria celular e quais foram os pesquisadores que identificaram essas células. E agora eu gostaria que vocês fizessem o exercício da aula 5, que está na página 21 e na página 22, e os adicionais do 16 ao 17. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no e-mail, tá? Pode mandar lá para mim. Então, muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!